Três times grandes, meu irmão, já estão preocupando muito nesse Brasileirão e correm o risco de serem rebaixados nesse ano, tá? O Sport foi garfado, Flamengo, Fluminense e Vasco estão subindo de produção, Nordeste tá em baixa, Neymar voltou, vamos falar como é que foi a estreia do Neymar nesse vídeo também. Vamos analisar o final da terceira rodada do Brasileirão, o que mudou, qual time tá bem, qual time tá mal. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo. Você que já é bem inscrito, nem preciso falar, deixa sua curtida aí. Se você tá chegando agora no canal, meu irmão, preste atenção nesse vídeo porque a gente vai analisar todos os times e é o que a gente faz ao longo de todos os dias do canal, meu irmão. Então se inscreva no nosso canal para ficar sabendo tudo sobre o futebol brasileiro. Agora eu tô lançando um vídeo de Série A aqui de manhã cedo. Quem estiver vendo de manhã cedo aí, dá um salve aí nos comentários. E mais tarde eu tô lançando o Prisma da rodada da Série B. Esse é o Prisma da rodada 3 do Brasileirão. Minha voz tá um pouco ruim porque eu fui ao estádio ontem, né? Então cantei pra caraca. Mais uma rodada que uma arbitragem brasileira ridícula apitou, né? O Sport foi assaltado pela terceira vez seguida, vamos falar sobre isso também nesse vídeo. O Nordeste não começou bem o Campeonato Brasileiro, tá preocupando muita gente. O Neymar voltou, hein, rapaziada? E já deu outra cara pro time do Santos, tá? Vamos falar bem sobre essa reestreia de Neymar no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras também já estão lá em cima na tabela, já estão nas cabeças. Mas tem muito time surpreendendo pra gente falar, tanto positivamente quanto negativamente. Inclusive os três times grandes que já estão preocupando. Eu vou falar mais detalhes quando eu for falar especificamente desses clubes, mas já dou spoiler logo pra mim, ó. Santos, Grêmio e Cruzeiro tem que abrir o olho já, tá? Já começa logo agora abrindo o olho. Lembrando que a gente vai falar de todos os times na ordem alfabética e também o nosso patrocinador do canal, o SofaScore. Tá apoiando muito o torcedorismo e é um aplicativo, meu irmão, que se você não conhece ainda, principalmente para você que aposta, para você que ama futebol, meu irmão, é um aplicativo que tem todas as estatísticas de todos os times, meu irmão, tem até valor dos jogadores, tem tudo sobre cada jogador, sobre cada time, tudo que você precisa saber para estudar, para fazer uma aposta, ou realmente só por curiosidade, tem lá no SofaScore. O link tá na descrição, o primeiro link aqui na descrição, baixa lá para o seu celular e ajuda o torcedorismo também, obviamente sabendo tudo sobre futebol. Começando pelo Atlético Mineiro aí, nossa análise dessa rodada, empatou com vitória em 2-2 em casa, né? O Galo tá torto, tá? O Galo não tá bem, o Cuca não tá conseguindo acertar esse time. É um time que deixa muitos espaços, deu muitos espaços pro Vitória nesse jogo ali na parte defensiva, né? Se salvou de uma derrota no finalzinho ali com um gol mais no Bumba Meu Boi do que na habilidade, segue sem vencer nenhum jogo no Campeonato Galo. A gente esperava mais, né? E o jogador da rodada, adivinha, pela terceira rodada seguida é Gustavo Scarpa, nota SofaScore 7.7, 22% pro Galo no nosso Prisma, tá? O Bahia, rapaziada, eu falei sobre isso na tier list, né? Quando eu fiz a tier list do Brasileirão. O Bahia empatou em casa com o Mirassol mais uma vez. Eu falei que o Bahia teria dificuldade de focar em Brasileiro e em Libertadores, né? Mas fez mais um bom jogo, tá? Eric Pulga, que jogador é esse, meu irmão? Joga muito esse moleque. O Bahia, cara, foi bem, mas não tão bem quando precisava para vencer o jogo. Para mim, o Eric Pulga é um forte candidato já à revelação do campeonato, tá? Terceiro empate seguido do Bahia. E o jogador da rodada do Bahia, obviamente, é o Pulga com 8.7. Tá jogando muito, mas o Bahia tá com 33% sem nenhuma vitória. O Botafogo, rapaziada, perdeu pro Bragantino ali por 1-0 depois de 18 jogos em campeonatos brasileiros, perdeu pela primeira vez e foi um jogo ruim do Botafogo, tá? Principalmente ali o primeiro tempo, o Botafogo ainda tá oscilando, é normal, né, rapaziada? Afinal de contas, a temporada do Botafogo começou há 15 dias, né? Começou em abril, então é um time que tá em início de temporada, vai oscilar mesmo, mas é um time com muito potencial, só que o Brasileirão não dá muito tempo não pra você se arrumar, tá? E o gol que o Botafogo tomou foi de pelada. Você, torcedor botafoguense que tá vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Não pode tomar um gol daquele, ainda mais com o Alex Telles dando de graça um escanteio e depois falhando na marcação do gol, né? Então, o Botafogo deu muito mole. O jogador da rodada, pra você ver, foi o Jair, zagueirão com 7.5, jogou muito bem mesmo. Excelente contratação do Botafogo, que está com 44%. No nosso Prisma, o Bragantino, rapaziada, venceu o Botafogo, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo mais fraco, mas o Bragantino entrou no campeonato, mostrou que não vai ser aquela baba toda. O John, por exemplo, joga muito, foi o jogador SofaScore com nota 7.6. Tem alguns bons jogadores ali, o Bragantino, e tá começando a encaixar, né? Tá com 44% aqui no nosso Prisma, bola roxa pro Massa Bruta, né? O Ceará, rapaziada, perdeu, né? Perdeu a primeira no campeonato, começou vencendo o Juventude,
e tomou a virada. Depois que fez o gol, cara, o Ceará entregou demais a bola, abdicou de jogar. É aquele jogo que o time ainda tá acostumado em fazer em Série B e na Série A não vai dar certo, meu irmão. Se você entregar muita bola pro seu adversário, não vai dar certo. Mas que golaço e que jogada de Pedro Raul no gol do Ailon, né, no gol do Vozão. Pedro Raul tá jogando muito. O jogador da rodada foi o Ailon, autor do gol com 7.4. E o Vozão tá com 44% aqui no nosso Prisma. O Corinthians, rapaziada, eu nem vou falar muito do Corinthians, que foi um jogo ridículo. Não se pode entrar num clássico contra o Palmeiras desse jeito. O Corinthians perdeu por 2-0 e poderia ter perdido por muito mais. Entrou devagar, terminou devagar. O lance que, meu irmão, retrata o Corinthians nessa partida foi um lance no final do jogo em que o Memphis, completamente desatento, alheio ao jogo, recebeu uma bola em jogo, ele recebeu, não viu, o passe bateu nele e voltou para um jogador do Palmeiras. Isso foi o Corinthians, completamente apático, né? O jogador da rodada foi Kaká, zagueiro que se tornou titular no lugar do Félix Torres, foi aí com 7.2. O Corinthians está com 44% no nosso Prisma. O Cruzeiro, rapaziada, empatou com o São Paulo no Morumbi. Aparentemente um bom resultado, né? Ainda mais porque o Cruzeiro poupou os jogadores, tá? Mas eu não tô entendendo mais nada. O Cruzeiro focando em Sul-Americana pra perder de Mushu Kiruna. Meu irmão, o primeiro tempo foi pífio, é de se esperar. Poupou muitos jogadores. Gabigol ficou no banco, Dudu ficou no banco. O segundo tempo reagiu, acabou empatando o jogo, né? Depois de sair perdendo. Mas ainda tá entregando muito pouco o Cruzeiro. O time do Cruzeiro é muito bom tecnicamente. Por que eu falei que ele tem que abrir o olho na questão de rebaixamento, cara? Dos três que eu citei, o Cruzeiro eu acho que é o que corre menos risco, tá? Mas eu boto aqui nessa conta por conta da fala do Pedrinho, o dono do Cruzeiro. Ele falou que tá super arrependido de alguns jogadores que foram muito caros e não entregam nada. Então assim, isso pode influenciar no vestiário. Não acho que vai influenciar a ponto deles entregarem, né, o jogo. Mas tira a confiança dos jogadores. O time tá muito bagunçado, tá? O treinador, o Leonardo, não tá conseguindo fazer esse time jogar, não tá conseguindo organizar. Contra o Mushu Kiruna na Sul-Americana, foi um show de horrores aquele jogo. E ontem contra o São Paulo foi fraco. Olho no Cruzeiro aí, porque tá correndo um risco aí de fazer um campeonato ruim. Ainda mais pelo seu investimento, né? O jogador da rodada foi o Caio Jorge, fez o gol, 7.4, estreou como titular no Brasileirão. E o Cruzeiro tá com 44%. O Flamengo, rapaziada, venceu a segunda seguida fora de casa. Venceu o Grêmio na Arena. E dessa vez o Flamengo convenceu. Jogou bem, dominou o Grêmio praticamente o jogo inteiro. A Arrascaeta tá jogando bola, hein? Meu Deus do céu, ele tá artilheiro, né? O Flamengo venceu com autoridade, já é o novo líder do campeonato. E primeira boa atuação do Flamengo no campeonato, tá? Realmente, assim, uma atuação de líder mesmo, né? O jogador da rodada, obviamente, foi o Arrascaeta, que fez os 2 gols do jogo, 8.7. Segunda vez seguida que o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo, né? Ele já tinha metido gol contra o Vitória, meteu mais 2 agora e o Flamengo tá na bola dourada com 77%. O Fluminense, rapaziada, o resultado, né, o culpado dessa minha voz estar assim rouca, venceu o Santos ontem por 1-0 no Maracanã. E que diferença do Fluminense de Renato Gaúcho para Mano Menezes. Um time que o tempo todo busca o gol, um time aguerrido, que tá dando muito poucos espaços lá atrás. Praticamente não sofreu contra o Santos na parte ali da zaga, deu muito poucas chances de finalização pro Santos. Mas o Fluminense ainda tá pecando muito no último passe. Criou muitas chances, mas muita dificuldade de bater no gol, meu irmão. Foi mais uma vitória no último minuto, já tinha sido assim contra o Bragantino. E o Renato trouxe isso pro Fluminense, né? A luta até o final. O jogador da rodada, autor do gol, Samuel Xavier, nota 8.4, treitou com o Neymar, simulou, tomou tapa na cara, fez o gol, zoou o Neymar, fez de tudo, né? Fluminense com 66% aqui no Prisma. Inclusive, queria agradecer todo mundo que me marcou lá no Instagram do Torcedorismo. Todas as torcidas que me marcaram, eu repostei como é a tradição. Se você não conhece a tradição, lá no nosso Instagram, todo mundo que vai ao estádio me marca nos stories, eu reposto. Vai lá assistir os stories do final de semana, que tem muitos stories legais das torcidas pelo Brasil. O Fortaleza empatou com o Inter em casa, né? E não aproveitou a chance que o Inter veio com meio de campo reserva, né? E o primeiro tempo do Fortaleza, ainda mais com a torcida presente ali, foi o primeiro tempo ridículo, tá? No segundo tempo, o Moisés fez um golaço de bicicleta, mas se lesionou. O Daverson empurrou o Moisés na comemoração, ele acabou se lesionando. Assim, o Fortaleza tá com 5 pontos, né? Ainda não perdeu no Brasileirão, tá numa boa campanha na 7ª posição. É o melhor time do Nordeste, é quem tem se salvado, né? Mas não tá atuando muito bem, não. O jogador da rodada foi o zagueirão Davi Luiz, né? Um 0-0, o zagueiro sempre se destaca, Davi Luiz com 7.7 e 55% para o Lion. O Juventude venceu em casa mais uma vez, cara. Segunda vitória no Alfredo Jaconi. É muito forte em casa o Juventude. Se trilhar uma Série A assim,
tentando buscar ponto fora e vencendo em casa, vai permanecer mais um ano na Série A e pretende fazer uma boa Série A, tá? Vencendo, jogando em casa desse jeito e vencer um confronto direto, né? O Ceará também briga pela permanência, o Juventude tá na terceira posição, tá? E o jogador da rodada foi o Emerson Batalha, não sei, né? Ele é colombiano, 7.6, 66% aqui pro Juventude. O Grêmio, cara. Grêmio é um dos que corre risco de rebaixamento entre os grandes, tá? Perdeu em casa pro Flamengo e quis mais um jogo péssimo do Grêmio, cara. Até o jogo que ele venceu contra o Galo na estreia foi ruim. Foi mal contra o Galo, mas venceu. Foi mal contra o Ceará, completamente dominado, perdeu. Completamente dominado pelo Flamengo jogando em casa e perdeu mais uma vez. A análise do Grêmio tá diferente da do Cruzeiro, tá? Porque o Grêmio está com problemas técnicos graves, tá? Os jogadores não estão bem tecnicamente e o técnico, né? O Quinteiros não tá perdidaço, o Quinteiros aqui no Brasil, né? O treinador argentino chegou agora, primeiro time que ele treina, não sabe o que tá acontecendo. O Grêmio já preocupava muita gente antes desse campeonato começar e agora só tá provando que realmente o Grêmio não tá preparado para esse campeonato, tá? Tem que focar agora em melhorar esse time, senão depois, quando a corda estiver no pescoço, vai ficar difícil. O jogador da rodada do Grêmio foi o Alisson Edwards, cara. Garoto que entrou aí faltando 15 minutos para acabar o jogo e deu 2 chutes no gol. Foi o que mais fez, nota 7.1, 33% aí pro Grêmio, preocupando. O Inter empatou com o Fortaleza fora de casa, né? Empate fora, vencer em casa. Empata fora, vencer em casa, que é o que o Inter tá fazendo. Isso aí é a fórmula para ser campeão. Mas eu achei que o Inter não deveria poupar o seu meio-campo inteiro nesse jogo. Poupou o Bruno Henrique, poupou o Alan Patrick, poupou o Fernando. E aí o time não anda, né? Normal. Dava para vencer esse jogo se fosse com os titulares, mas resolveu poupar e trouxe um bom resultado, dadas as circunstâncias. O jogador da rodada foi Agustin Rogel, zagueirão com 7.4, 0x0 que eu falo, o zagueiro se dá bem, né? 55% aí pro Inter no nosso prisma. O Mirassol, rapaziada, se Grêmio, Cruzeiro e Santos estão preocupando, o Mirassol, meu irmão, vai fazer um bom campeonato, tá? Jogou muita bola contra o Bahia, acho que foi, cara, foi um dos melhores jogos da rodada. O Bahia também jogou bem, o Mirassol jogou muito, então se seu time for pegar o Mirassol, não vá contando que vai vencer. Mirassol tá jogando muito bem, jogou de igual para igual com o Bahia, não se intimidou, não retrancou, foi para cima, abriu o placar, podia ter feito outro, fez um gol anulado por impedimento ali do Yuri Castilho. Então assim, Mirassol vai dar trabalho nesse campeonato. O jogador da rodada foi o Gabriel, 7.7 aí, lei do ex, fez o gol do jogo, 22% pro Mirassol, arranca seu segundo ponto. Palmeiras entrou no campeonato, assim como o Flamengo fez o seu melhor jogo, atropelou o Corinthians. O placar foi 2x0, meu irmão, podia ter sido 4, tá? Palmeiras jogou muita bola, já é o vice-líder, já tá brigando pelo título. Piquerez é o jogador da rodada do Verdão com 7.6, fez um golaço. Ele tá tomando gosto por fazer gol, né? Palmeiras tá aí com 77% no prisma. O Santos, cara, vai sofrer. Cara, o Santos vai sofrer muito, um time muito infértil, cara. Dava pra ver o Tiquinho Soares, eu vi esse jogo do estádio, Tiquinho Soares assim, revoltado, que a bola não chegava nele, ou que ele puxava uma marcação-pressão e ninguém vinha, ou ele vinha sozinho com o Guilherme e o meio de campo não avançava, tinha alguém livre do Fluminense pra sair a bola. Então assim, time perdido também o Santos, sem jogada de ataque, é um time que não joga pela ponta, não joga pelo meio. Óbvio que quando o Neymar entrou, o time subiu muito de produção. O Neymar é diferente, fez as jogadas mais perigosas do Santos. Para falar de estreia do Neymar, ele ainda tá sem ritmo de jogo, mas voltar a ver o Neymar assim ao vivo é realmente, tu vê que o cara tá em outro nível. O Neymar morto, né, que tá voltando de lesão agora, né? Cara, ninguém consegue muito marcar o Neymar. Ele até perdeu algumas bolas bobas ali por falta de tempo de bola ainda, né? Por falta de ritmo, mas quando ele arrancava, ninguém pegava. O maluco realmente é diferente. Vai elevar esse nível do Santos, mas depender só do Neymar vai ser triste, né? Que é um jogador que não vai jogar todos os jogos. E o Santos está preocupando nessa briga contra o rebaixamento. Tá com um time muito fraco. A zaga do Santos é muito fraca ali com o Zé Ivaldo ali e o Gil, né? O jogador da rodada foi o Guilherme, 7.4, jogador que mais tentou no primeiro tempo, né? Santos está com 11%. São Paulo, não sei o que se passa pelo São Paulo, empatou com o Cruzeiro em casa. Jogou sem Caleri, sem Lucas, sem Oscar. O São Paulo também é um time assim insosso, né? É um time que não joga com raça, a torcida sempre tá lá, sempre tá apoiando. O primeiro tempo assim, parecia amistoso, meu irmão. São Paulo meio que sem vontade, sem ritmo, sem garra. Parece o Fluminense do Mano Menezes, né? Tem que dar uma mexida nesse ânimo aí do time. Empatou em casa mais uma. O jogador da rodada foi o Ferreirinha, né? 7.6, fez mais um gol. Ele que tinha feito 2 na Libertadores, fez agora no Brasileiro. Tá em grande fase, mas o São Paulo não venceu, segue com 33%. O Sport, pela terceira rodada seguida, foi garfado inacreditavelmente. O segundo gol do Vasco, né? O Vasco estava vencendo por 1x0.
O Sport levou esse primeiro gol do Vasco no momento em que estava bem na partida, tomou o 2 a 0 de um gol que claramente foi falta. O VAR, meu irmão, não mostrou a câmera mais óbvia do mundo, que era a câmera de trás do gol, que mostrava o tapão que o Verratti deu no zagueiro do Sport, e o Verratti ainda deu uma joelhada ali nas costas do cara, foi dupla falta, mas não dá pra culpar só isso na derrota não. O Sport até jogou direitinho, jogou bem, tá? O Sport tá com pouco ponto, mas tá jogando bem, então acredito que seja questão de tempo do Sport pontuar, mas deu mole nesse jogo aí, era um confronto direto e perdeu. O jogador da rodada foi Sérgio Oliveira com 7.6, 11% pro Sport. E o Vasco, rapaziada? O Vasco venceu por 3 a 1 o Sport, né, nesse confronto direto, na minha opinião, e foi um ótimo jogo do Vasco, tá? Foi um bom jogo do Vasco, não dá pra falar que ganhou por causa do erro de arbitragem, tá? O Vasco é alheio a isso, o Vasco mereceu vencer o jogo, jogou melhor. E vascaíno, que sorte você tem de ter o Verratti, cara. É o que falta ao Sport, por exemplo, um matador, né? O Verratti é inacreditável, o cara faz muito gol. Venceu 2 confrontos diretos já o Vasco, né? Venceu o Santos na primeira rodada, agora o Sport. O Vasco está no G4, hein, rapaziada? E o jogador da rodada, obviamente, foi ele, Verratti, pirata, com 8.4. Fez aí 2 gols nesse jogo. Estava no meu cartola, muito obrigado, Verratti. E o Vasco com 66% no G4. O Vitória empatou com o Galo e finalmente acordou no campeonato. Foi o melhor jogo do Vitória, ainda tem muito a melhorar, mas o Vitória jogou muito bem, tá? Botou mais a bola no chão, resolveu o seu ataque, né? O Vitória foi mais tranquilo, um contra-ataque muito veloz. Poderia ter vencido esse jogo ali, mas a defesa ainda não tá tão arrumada, né? O Lucas Arcanjo agarrou muito, mas eu achei que o Lucas Arcanjo falhou no gol, tá? Aquela rebatida que ele deu para frente ali acabou sendo crucial pro gol de empate sair, mas ele agarrou muito, não dá pra culpar o cara, né? Vitória tá melhorando, né? Ainda precisa melhorar essa defesa. O jogador da rodada foi ele, o Arcanjo, com 8.4. Doidão, mas pegou muito, né? 11% aí pro Leão rubro-negro baiano. A tabela do Prisma está desse jeito aí na sua frente. Nós temos 2 times na bola dourada e o campeão é o Flamengo, o atual líder, com 77%. O Flamengo está empatado em número de saldos com o Inter, mas o que desempata é o gols pró, né? O Flamengo fez 5, o Inter fez 4. O destaque positivo desta rodada é o Mirassol, cara. Tem que trazer o Mirassol aqui, porque todo mundo, inclusive eu, nós batemos no Mirassol, falando que o Mirassol ia ser a baba do campeonato, e os caras estão jogando muita bola, meu irmão. Já merecia ter vencido um jogo já contra o Fortaleza. Poderia ter vencido o Bahia agora nesse jogo também, né? Chegou a estar na frente com o gol anulado, então o Mirassol vai dar trabalho nesse campeonato, tá? Vai dar muito trabalho. Destaque negativo é o Grêmio, cara. O Grêmio, assim como o Santos, não jogou nada, foram as 2 piores atuações, só que o Grêmio jogou em casa, diante do seu torcedor. E aí não pode, meu irmão, não pode jogar desse jeito, mesmo enfrentando o Flamengo, que tá em outra prateleira em relação ao Grêmio nessa temporada, não pode jogar do jeito que jogou, apático, errando muito tecnicamente, o time tá nervoso, então olho no Grêmio aí. O jogador da rodada foi ele, Eric Puga, sou muito fã de você, moleque, 8.7, que joia que o Bahia foi buscar ali no Ceará, e de graça, né? Custou 17 milhões de reais. Enquanto os times do Sul e Sudeste estão olhando aí pra América do Sul, o Bahia tá só pegando a rapaziada do Nordeste. Pegou o Juba, agora pegou o Eric Puga, e os dois estão jogando muito, né? E obviamente a pergunta final, né? Entre Grêmio, Santos, né, e Cruzeiro, qual deles você acha que corre mais risco de rebaixamento, cara? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!